Lula afirmou que, caso o Congresso coloque a anistia em pauta, há uma grande chance de o projeto ser votado. Repórter André Anelli trazendo as últimas informações. Essa fala seria um reconhecimento de que a discussão está andando no parlamento. André, boa noite para você, bem-vindo. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula afirmou que, caso o projeto da anistia seja votado no Congresso, existe o risco de que seja aprovado. A medida defendida pela oposição ao governo perdoa os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo os financiadores, incentivadores e organizadores de tudo aquilo que aconteceu e que resultou nas depredações dos prédios aqui do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Se aprovada, a lei também pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe de Estado, por estar entre as principais cabeças por trás dessa suposta trama golpista. O presidente Lula afirmou que a mobilização contra a aprovação do texto também tem que ser feita pela população. Se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. É importante ter certeza, porque o Congresso, vocês sabem que não é um Congresso eleito pela periferia. O Congresso tem ajudado o governo aprovou quase tudo que o governo queria, mas a extrema-direita tem muita força ainda. Então é uma batalha que tem que ser feita também pelo povo, tá? Então o que eu queria pedir de vocês é isso, é que vocês têm um compromisso. Da mesma forma que eu disse o seguinte, o Brasil só tem um dono, que é o povo brasileiro, as comunidades têm o melhor representante, que são vocês. Essas declarações foram dadas durante um encontro com comunicadores e influenciadores de redes periféricas. Na ocasião, Lula também fez críticas à mobilização nos Estados Unidos para que sejam aplicadas sanções contra o Brasil e o presidente afirmou que é preciso debater a política usando a verdade. Então, se o governo merecer crítica, que faça crítica. Se o governo não merecer, que também não faça. Apenas o jogo da verdade para a gente poder defender a democracia. Nós estamos vendo agora os falsos patriotas nos Estados Unidos pedindo intervenção do presidente Trump no Brasil. Nós estamos vendo. Os caras que fizeram campanha embrulhados na bandeira nacional, dizendo que eram patriotas, agora estão embrulhados na bandeira americana, pedindo para o Trump intervir no Brasil. E sobre a anistia, que inclusive a gente falava agora há pouco, o presidente Lula fez um comentário a respeito do assunto. O próprio STF já considerou a medida inconstitucional por crimes contra a democracia e na decisão que anulou justamente o indulto concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira pelo então presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar foi condenado em abril de 2022 pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e também coação no curso do processo. Mesmo com essa jurisprudência e também com as declarações do presidente Lula, até o presidente da Câmara agora, Hugo Motta, que até então se recusava a discutir a anistia, já começou a admitir essa possibilidade de pautar a medida diante da pressão de líderes. Tiago. É isso, a discussão no Congresso Nacional e ainda aguardando o desfecho do julgamento no Supremo. André Anelli, em instantes você volta ao Jornal Jovem Pan, direto para os comentários. Dora Kramer aqui no nosso telão, Cristiano Vilela hoje aqui nos nossos estúdios com a gente. Pode entrar, Vilela. Dora, começo por você. A gente ontem falava muito sobre essa discussão da anistia. E de ontem para hoje, alguma coisa mudou? Não mudou? E o presidente Lula falando sobre... Será que ele acha que pode ser aprovada a anistia ou ele fala isso num sinal de alerta? Boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, o que aconteceu de novo de ontem para hoje foi a entrada do presidente Lula na campanha contra a anistia, né? E isso é um sinal, primeiro, de que o projeto ganhou força realmente, né? Se vai ser aprovado é outra história, mas no momento ganhou força. E sinal também de que essa anistia agora, essas movimentações, tem tudo a ver
com a eleição de 2026. E ela vai ficando com jeito, essa questão, essa bandeira da anistia, ela vai ficando com jeito de se tornar um embate entre o presidente da República e o governador de São Paulo, nos papéis principais dessa guerra aí. Claro que é uma batalha de gente grande, com a participação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Se a proposta for aprovada, o Congresso fica na posição de defensor e o Supremo Tribunal Federal na condição de quem tem possibilidade de derrubar o projeto e ficar, como sempre, com a última palavra. Ô Vilela, boa noite para você, bem-vindo sempre aqui ao Jornal Jovem Pan. Se o Supremo já se posicionou, já mandou recados, porque tem muito recado de bastidor também, dizendo que se isso for aprovado pelo Congresso Nacional, o Supremo toma alguma decisão. Isso, claro, o parlamento tem todo o direito de discutir o que quiser, mas o Supremo mandando esses recados, isso não acaba também frustrando as expectativas da oposição, de quem pensa nessa proposta de anistia? Bem-vindo mais uma vez. Tiago, uma ótima noite a você, a Dora Kramer e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, por um lado sim, por outro lado não. A partir do momento em que o judiciário transmite eventuais recados, eventuais manifestações do que entenderia constitucional ou não, de alguma forma o judiciário se posiciona politicamente, faz política e busca deixar claro os limites da construção política de um determinado projeto de anistia. Nesse sentido, pode-se dizer, pode-se analisar o papel do judiciário até atuando como um ator dos bastidores, naturalmente, mas atuando como um ator para a construção de um texto que eventualmente seja palatável do ponto de vista jurídico e possa ser aceitável do ponto de vista constitucional. É evidente que existe uma queda de braço e todos os setores aí envolvidos vão, de alguma forma, tentar puxar a brasa para o seu lado no sentido de fazer valer suas pretensões. Uns querem beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, outros querem beneficiar os manifestantes, outros querem ficar bem com todo mundo, enfim, existem vários papéis nessa confusão política e quem realmente demonstrar mais força, conseguir articular uma maioria mais significativa, tem tudo para poder ter sucesso, desde que, naturalmente, consiga modular a questão constitucional. Ô Dora, hoje voltou a se falar de que o Supremo estaria disposto a ouvir essa discussão, trocando a anistia pela revisão, talvez, das penas dos envolvidos em 8 de janeiro. De novo, isso volta à baila, né? Olha, isso se fala, agora não sei se é isso que está acontecendo, porque realmente não é papel do Congresso, do Supremo ficar negociando, trocar isso por aquilo, nada por nada, não é papel. A negociação é uma questão, cabe à política, cabe ao Legislativo, cabe ao Executivo. Agora, ao Supremo Tribunal Federal cabe o resguardo da Constituição, e o André Anelli nos trouxe aí que há um precedente nessa questão. Eu acho que isso sim é a questão concreta, né? Se há um precedente objetivo, se a Constituição não admite que se anistiem crimes que visem derrubar o próprio regime, ou seja, que agridam a própria Constituição, que anulem o que está escrito na Constituição, é assim que deve ser analisado, e não sob o prisma da negociação, da troca disso ou daquilo. Se o Congresso aprovar realmente uma mudança na legislação que permita ao Supremo reduzir as penas, assim será feito. Tá em questão. Esse ponto está em questão, né? Os 2 crimes de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito. Então, isso é uma questão. Agora, se o Supremo também entender que não se pode anistiar caso venha a ser consultado a respeito na hipótese da aprovação de uma anistia, se o Supremo entender que a anistia nesse caso não pode, ele será derrubado. Isso é super normal. Olha, a anistia de 1979, ela já foi algumas vezes submetida
ao crivo do Supremo Tribunal Federal. E sempre o Supremo Tribunal Federal validou aquela anistia, que foi completamente diferente do que se tem agora. Era uma transição de uma ditadura para um regime democrático. Toda essa discussão, Vilela, esbarra de que maneira na própria Constituição, como a Dora citou, o André Anelli também citou, porque eu me lembro que muitas vezes a gente discutia como se faz uma nova Constituição, porque a atual Constituição não prevê uma substituição, por exemplo, né? Como é que isso funciona? Exatamente. Tiago, o que a Constituição ela prevê é a possibilidade de alterações pontuais através das emendas. Uma nova Constituição, ela seria realmente uma mudança da estrutura constitucional, da estrutura do Estado brasileiro. Então, ela jamais seria prevista pelo texto atual, pelo texto de momento, ela poderia eventualmente partir de uma revolução, de um contexto revolucionário ou de um contexto onde se venha a construir uma nova carta em reformulação em relação àquela. O fato é que, em termos de Estado, o papel que o Legislativo tem é o de propor emendas constitucionais. E, com isso, a submissão, o seu acolhimento pelo texto constitucional, ele fica submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião e é quem tem a capacidade de analisar a harmonização dessas normas ao texto constitucional ou não.